Boa noite, meu povo. Graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos ao podcast Virando a Chave com a pastora Helena. Que alegria enorme ter vocês aqui conosco. Já quero pedir-lhes que vocês se inscrevam no canal, ative o sino, porque a virada de chave é ativar esse sino. Porque esse sininho ativado, você vai receber as notificações sempre que eu trouxer uma novidade, algo do céu aqui para vocês. Então, tô mega, ultra, max feliz de estar aqui iniciando, inaugurando esse podcast e também por ter comigo a minha amiga Kemily Santos, cantora. Todo mundo conhece a Kemily, gente, e eu vou deixar que ela se apresente para você que ainda não conhece. Que prazer estar aqui, boa noite para vocês. Uma ótima quarta-feira, Deus abençoe a sua vida, sua casa. Para você que está entrando, recebi o convite com muita honra, com muita alegria, estou aqui. Acho que é o primeiro podcast que eu estou participando, pastora Helena. Uau, que honra, que alegria! Então eu também estou estreando junto com o podcast Virando a Chave. E é um prazer. Para você que não conhece ainda, eu sou a cantora do Fica Tranquilo. Uau! Que hoje somam um número expressivo de visualizações também nessa plataforma, que é o YouTube. E Deus abençoa a minha vida. Sou capixaba do interior do estado do Espírito Santo. Com 21 anos, 21 para 22, Deus abençoou muito a minha vida. E nós estamos cantando aí pelo Brasil, levando a palavra através do louvor. Isso. Lembrando que a cantora Kemily, ela não é só uma cantora expressiva, como ela disse, que está em evidência. Nós vamos falar daqui a pouquinho o que Deus fez na vida dessa jovem e o que Deus tem feito, mas eu quero te lembrar também que ela é uma voz profética. Ela é uma voz profética para essa geração. E eu tenho certeza que o que ela tem liberado nos altares de todo o Brasil e talvez fora do Brasil vai marcar não só essa geração, mas as próximas gerações, porque isso é legado, né? E hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história. E eu quis que ela estivesse aqui conosco justamente porque ela tem uma história. Então, as músicas, as composições dos hinos que ela canta tem toda uma história, tem algo que Deus move por detrás disso. E eu sempre tive muita curiosidade de descobrir dela mesma, ouvir dela, como Deus deu essa música, que foi um boom, a explosão no Brasil, que foi a Fica Tranquilo, né? Quando ela canta, Deus está providenciando um sorriso. E eu acho isso muito profético. É Deus pronunciar um sorriso, Kemily, para quem não tem mais motivos para sorrir. Então, eu pensei na letra dessa música, e o Espírito Santo ministrou o meu coração, que é o que muitas pessoas têm vivido nos dias atuais. Essa falta de sossego na alma, essa falta de tranquilidade na alma. E por isso eu quis muito que você estivesse aqui. Isso é uma honra para nós, porque eu sei que você tem muito de Deus, né? Não é só uma voz bonita, você tem a presença, você carrega a presença de Deus. E eu quis trazer isso e compartilhar isso com você. Porque coisa boa a gente reparte. Eu digo sempre nas minhas ministrações, gente, que notícia ruim chega na gente e morre, né? Agora, coisa boa a gente compartilha. E eu gosto de compartilhar coisa boa e eu quero compartilhar isso com todos vocês que vão nos acompanhar a partir dessa quarta-feira, a partir de hoje, dessa estreia com o podcast Virando a Chave. É só pegar e virar. Não adianta ter chave na mão e ficar com ela aí. O segredo da virada é ter chaves na mão, recebeu informação, recebeu um decreto, recebeu uma palavra profética, vira, aplica isso e vai, rompa, porque é isso que Deus quer, né? É isso que Deus vai fazer. Então, antes de iniciarmos, eu quero ler um texto, e esse texto foi o texto que Deus colocou no meu coração, e ele vai falar com você, e tem a ver com o hino, tem a ver com o que eu preciso e você precisa. Mateus,
capítulo 11, a partir do verso 28 ao 30, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Guarde isso no teu coração aqui, vocês encontrarão descanso em suas almas. Frise essa frase e eu quero repeti-la. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? E assim nós vamos começar. E eu quero fazer mais uma oração com você que está aí do lado agora. Agora eu quero que você participe conosco desse momento. Senhor Deus, amado da nossa alma, nesta noite nós entregamos mais uma vez tudo o que iremos falar. Senhor, entregamos estas vidas que estão conectadas aí ao vivo conosco. E eu sei que tudo que dissermos neste ambiente, palavras se tornarão decretos sobre a vida dessas pessoas que estão conectadas, nos ouvindo. E eu quero pedir a presença do teu Espírito Santo atuando, que o Espírito Santo se assente a esta mesa conosco e que ele nos direcione em tudo que fizermos, que ele seja o nosso convidado de honra e que tudo que sair dos nossos lábios saiam dos nossos lábios como uma flecha na mão do arqueiro que alcança o alvo de corações e mentes, produzindo nessas vidas tudo quanto eles necessitam: cura, libertação, sossego, quietude, mansidão, renovo, fortalecimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, cantora Kemily. Eu gostaria que você falasse com o nosso público, os nossos ouvintes, como que aconteceu, como foi a revelação desse hino que fez tanto sucesso nas plataformas, em todas as plataformas. Fale um pouquinho. Sim. Em 2017, eu estava vivendo o final de um relacionamento muito frustrante para mim e muito doloroso também. E eu aprendo que nos nossos momentos assim de maior dor, nós temos duas opções: ou nos render à dor e viver eternamente aquela dor, ou deixar com que aquela dor seja algo no qual Deus irá se manifestar a nós. Uau. E através daquela dor, Deus se manifestou a mim. Eu escrevi algumas canções que fazem parte do CD Fica Tranquilo, mas eu ainda não tinha escrito a canção Fica Tranquilo. Especificamente a canção Fica Tranquilo veio até mim da parte de Deus através de uma ida até um produtor musical. Eu cantei a canção Quem Nunca para ele, e ele ouviu a canção e me deu várias dicas, e eu nem peso as palavras dele como algo pejorativo, como alguém que queria me matar, como alguém que... Não, é que às vezes a gente faz isso mesmo. Sim. Né? Não na intenção de matar, Sim. mas na intenção de auxiliar, na intenção de... A falta de se policiar nas palavras. Mas acaba machucando algumas Sim. coisas, porque tudo depende de não somente como a pessoa vai ouvir, mas da situação, o contexto em que a pessoa está vivendo. Sim. E aquele conselho veio de uma forma muito dura para mim, porque eu estava num momento muito fragilizado. E ele começou a falar: nossa, tem muita letra, isso tem muita coisa, ninguém vai gravar o que você está cantando. E hoje, olhando para trás, eu vejo que ele tinha razão, porque as minhas letras elas não são muito repetitivas, elas são canções grandes, com palavras um pouco mais difíceis de colocar dentro de uma melodia que é um pouco mais complexa. Então ele tinha até razão sobre o que ele falou, sobre a questão de escrita. Hoje eu percebo isso, mas na época aquilo veio para mim como, tipo, porque quando você canta algo, quando você mostra aquilo que é seu, que você fez, seja uma mensagem, seja um louvor, seja um desenho, seja uma arte, seja algo que você criou, você espera gerar em quem você está mostrando algo positivo, né? Sim. Então quando aquela palavra veio de uma maneira muito forte para mim,
E quando eu saí daquele estúdio, ele chamou o pastor que foi comigo e disse: Ó, essa menina não tem beleza pro mercado. Eu conheço o caminho não é esse. Eu conheço muita gente aqui, tem umas meninas aqui que você vai ver, umas meninas bonitas, umas meninas. E para que ele investisse, né, o pastor que estava comigo, e a gente foi no carro falando sobre isso, e o pastor veio muito triste, falando: Meu Deus, como que teve coragem de falar um negócio desse com canções tão lindas? Essa canção é muito bonita. E eu já vi, mas eu já fui no caminho para casa nessa volta, pensando, falei: Ai, talvez Deus não tenha isso para mim. Talvez ele tenha razão, porque uma das palavras que ele usou foi: Eu conheço o caminho. Ele citou o nome de gravadores, porque fulano gravou minha música. E a música dele estava em alta na época. É, e e ele até colocou na época, quando ele estava falando comigo e dando as dicas e conselhos, ele falou: vou te mostrar o que é música. Isso é música. Isso aqui, as pessoas cantam isso aqui. Colocou a música dele e na hora eu até chorei, porque eu falei: Meu Deus, a música dele tá falando tanto comigo, porque falava sobre sonhos, sobre... E eu fiquei: Jesus, que coisa linda. E ao mesmo tempo, será que esse homem tem razão sobre o que ele tá falando? E a mente muito confusa. E eu voltei para casa dizendo: Quer saber, eu desisto disso. Meu Meu pai Deus. já tinha a empresa e o sonho dele era que eu cursasse arquitetura, e eu tinha feito um curso de mecânica e manutenção de máquinas industriais, mas não segui nada. Eu parei naquele curso e não fiz mais nada, e eu fiz uma oração muito sincera. Cheguei em casa, pra você ter ideia, eu tinha até esse áudio gravado, porque na minha mente, porque a gente que tem, eu sempre tomei posse de promessas. Sim. E eu falei, eu tinha uma expectativa, porque eu não sabia como Deus ia me honrar, mas eu sabia que ele ia fazer alguma coisa. Eu acho que toda pessoa que Deus tem algo preparado, numa certa magnitude, uma certa proporção, que Deus tem promessas específicas, essa pessoa sente. Não sabe como, não sabe quando, mas a gente sente que tem um negócio diferente. Sabe que vai Sabe que vai acontecer. acontecer. Eu acho que Isso. com pastor também é assim. Você É. pode não saber como, aonde vai ser a igreja que Deus vai te dar, mas você sabe que em algum momento Deus vai Em algum fazer alguma momento Deus vai coisa. fazer. E eu falei: Gente, eu acho que isso... Na hora que eu estava indo pro estúdio, agora contando, eu tô lembrando. Eu coloquei o gravador de áudio do celular para gravar. Eu lembro que eu tinha um Samsung na época. E eu falei: Isso aqui vai fazer parte do meu testemunho. Porque é agora que Deus vai cumprir a promessa. Porque em janeiro, quando eu estava varrendo a minha casa, eu ouvi pela primeira vez a voz de Deus falando comigo. Porque até então eu já tinha tido sonhos, já tinha ouvido os profetas. A minha mãe sempre me incentivou muito. Eu sou de uma família pastoral e então eu acreditava muito naquilo, mas eu ainda Sim. não tinha ouvido a voz de Deus me confirmando. Quando eu estava varrendo a casa, eu ouvi a voz de Deus, estava varrendo o corredor. E eu ouvi a voz de Deus me dizendo: Kemily, no ano de 2017, ainda esse ano, eu vou exaltar o seu nome, antes que o ano Uau. termine. E eu terminei assim de varrer a casa, falando: Meu Deus, será que eu tô ficando doida? Porque a voz de Deus é algo muito complexo, né? Porque não é algo que você ouve como vocês estão me ouvindo aqui agora. A É. voz de Deus não é algo de fora para dentro, é algo a De voz de Deus é de dentro. dentro. Ecoa de Não dentro. parece que é um sentimento. É É isso mais um aí. sentimento do que algo audível. E então eu fiquei muito confusa, mas e quando minha mãe chegou, ela tinha ido fazer compras e ela chegou, eu falei: Mãe, Deus falou comigo hoje. Deus falou que é esse ano. Deus falou: Eu levantei a Damares e no ano de 2017 eu vou levantar você. E minha mãe falou: Se for de Deus, acontece. Minha mãe nunca foi muito presa Sim. a profecias. Ela acreditava naquilo que ela tinha feito um voto quando eu nasci, de que tinha me entregado para o louvor, e ela acreditava naquilo, que Deus iria me fazer alguma coisa na proporção que eu me entregasse. Sim. E quando eu fui para esse estúdio mostrar as minhas canções para esse produtor, a palavra... Eu fui colocando o celular para gravar porque eu acreditei que ia ser... Eu falei: É hoje. Isso vai fazer parte do meu testemunho e eu quero gravar isso para sempre, porque é ele que Deus vai usar para me abençoar. Uau. Só que na minha mente, como que Deus ia usar? Deus ia me levar lá e ele iria falar: Tá muito lindo, eu vou gravar seu CD agora, eu vou investir em você. E foi totalmente o oposto. E aquilo que eu falei sobre a dor. Deus me fez conhecer a dor ali. A dor da... É humilhante você, para nós mulheres, é muito humilhante você ouvir um negócio desse partindo de qualquer um, principalmente de um homem, né? Principalmente de uma figura, de um produtor. Você se sente Sim. como... É Um muito nada, esquisito, é um né? nada. E então, assim,
quando eu ouvi aquelas palavras e eu falei, meu Deus. E eu lembro que eu não devo ter mais esse celular, né? Mas assim, eu lembro que eu fui com muita expectativa, pensando que a promessa se cumpriria da forma que eu achei que se cumpriria. Sim. E como os caminhos do Senhor são tão diferentes dos nossos. E eu já quero liberar uma palavra profética, virar uma chave na sua vida e te dizer que talvez o que você imagina ser o auge da sua dor é a virada de Deus para você. Uau, isso aí. Porque quando Deus nos leva ao nosso limite, quando Deus nos leva, quando a gente olha pro túnel e não vê mais saída, não vê chance ou expectativa e pensa, não, hoje eu desisto, hoje eu paro, hoje é o fim. E é naquele momento que Deus entra. Eu até gravei uma canção recentemente que disse que é no seu limite que a vitória vem. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu voltei para casa... E eu ajoelhei e fiz uma oração muito sincera. Eu falei, Deus, quer saber? São 22 anos, eu canto desde os 3 anos de idade. E se o Senhor tivesse que fazer alguma coisa, o Senhor já teria feito. Talvez o Senhor tenha algo... Talvez a missão seja essa. Eu canto aqui numa festividade, eu vou aqui numa igreja e tá bom. Eu faço outra coisa. Eu quero me desligar disso. Eu não sei porque eu não consigo desistir. Eu ficava nisso. Eu quero desistir, mas eu não consigo. Mas a partir de hoje... não vai ter isso mais. Eu vou desistir disso. E eu levantei achando que Deus iria concordar com a minha decisão, e Deus me disse, senta. Aí eu ouvi a voz de Deus me dizendo, senta aí. E eu ouvi ele me dizendo, você tá sofrendo, né? Mas você também tá aprendendo. Uau. E ali, aí eu fui pro banheiro tomar banho e chorando, e aí veio tudo. Tá machucando, né? Mas tá te ensinando. Literalmente a voz de Deus dentro de mim, um sentimento. Meu Deus. Aí ele fala, hoje a sua promessa está no tempo de espera. Mas fui eu que decretei lá em janeiro a sua vitória. Eu não tô decretando hoje, foi lá em janeiro. E eu tava em março. Então eu decretei vitória nessa guerra. Fica tranquilo. Então, e é muito interessante porque no momento que a gente precisa lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, aquilo que em 1 Pedro está escrito, né? Lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. O que é ansiedade? É a preocupação. É o seu coração estar aflito e você continuar crendo naquilo que Deus falou. Ansiedade também é excesso de futuro, né? Dentro de nós, né? Excesso de futuro. Toda ansiedade é excesso de futuro. É porque você já está lá no futuro e você quer viver o amanhã, mas você está ainda no presente. Você não chegou lá. E isso gera ansiedade. E é por isso que 1 Pedro diz que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Por que nós devemos lançar a ansiedade do Senhor? Porque Ele é um Deus que não está somente no nosso hoje. Ele está no nosso futuro. Ele conhece o nosso futuro. E eu terminei de tomar o meu banho e eu escrevi toda a canção da parte tá sofrendo, mas também daquela parte pra frente eu escrevi tudo. E no final, né, tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Até então eu não tinha escrito a primeira frase, que é de tempestades e bonanças. Mais pra frente, porque o meu jeito de escrever é muito peculiar, porque eu escrevo e depois eu deixo a música uns 10 dias e depois eu volto pra ouvir de novo, pra ver se é aquilo mesmo. Sim. E quando eu voltei, eu falei, não, ela precisa de um começo, ela não pode começar assim. Aí eu escrevi o início da música, então veio de uma forma muito completa. Veio com um testemunho muito... Veio com muita história. Era a minha história. É isso aí. É a sua história. A música é a sua história. É o seu momento. A música é o meu testemunho, na verdade, né? É a minha vivência com Deus. Foi aquilo que Deus falou comigo. Então, quando em 2017, eu não tinha nada, eu não tinha empresário, eu não tinha assessoria, eu fazia live com meu primo. E assim, como que eu apresentei essa música? E esse foi o meu maior desafio, porque na época a live tava estourada, né? Todo mundo fazendo live. Uhum. E eu falei, gente, eu não tenho como cantar isso, porque isso é meu, isso foi o que Deus falou comigo, isso não vai tocar ninguém. Por quê? Aquela palavra lá atrás de ninguém vai cantar isso que você... E é por isso que precisa existir em nós, que somos uma
representantes de Deus. Porque quando Deus ele entrega para nós uma responsabilidade, tem que entender que isso vai ser cobrado um dia. Então a nossa palavra ela tem peso. Tem. Seja você uma mãe, seja você um pai, seja você um pastor, seja você um líder de célula, um líder de jovens, de adolescente. Talvez para você aquilo é só uma palavra, é só uma dica, é só um conselho, mas existe um peso nas suas palavras. Isso aí. E assim, aquela palavra pesou tanto para mim que eu demorei a cantar a canção. E ela ficou em casa. Aí a minha mãe começou a me cobrar, porque eu cantava para ela, mostrava sempre para ela. Ela falou, canta, você precisa cantar isso que Deus te deu, as pessoas vão se identificar com isso. Aquela palavra martelando no meu coração, de que eu não era para eu fazer, porque ninguém ia gostar, ninguém ia... Então eu estava retendo as bênçãos de Deus na minha vida por conta dos medos, por conta dos traumas. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós estamos retendo bênçãos no mundo espiritual porque não destravamos. Então, assim, só um adendo na fala da Kemily, dentro do que ela já está falando aqui, isso aqui é uma chave para todos nós. Por quê? Porque, como ela disse, ela foi sabotada por uma palavra. Provérbios 18, verso 21 diz que as palavras matam e palavras vivificam. Há poder nas palavras. Então, é isso que ela está relatando. Uma palavra que foi liberada, talvez não com o intuito, como ela mesma fez questão de dizer, de sabotar, de matá-la, ou de minar os sonhos dela, mas essa palavra entrou nela, entrou na mente e ela sabotou a mente dela, né? Então, a gente tem que ter cuidado, policiar aquilo que escutamos. Nós temos que, na verdade, ter um filtro, né, Kemily? Exatamente. Filtro. Todo mundo tem que ter um filtro aqui e aqui. Apóstolo Paulo diz que nós devemos reter o que é bom. E aquilo que não nos edifica, que não nos traz crescimento, a gente descarta. Porque você foi sabotada. Ela mesma diz que ela já estava cantando só para a mãe dela dentro de casa. Por quê? Porque alguém disse que ela não seria capaz e os hinos que Deus dava, as composições, não iam impactar ninguém. Mas o homem não tem poder. Isso fica para você que está aí nos ouvindo. Quem é o homem para dizer que o que sai da tua boca vai produzir ou não vai produzir? Quem é o homem para colocar limites em você, nos seus sonhos, nas palavras que estão sobre a tua vida? O homem não tem poder e ela é a prova viva disso. Ela quase, mas eu gosto de dizer, Kemily, que no quase tem o de repente de Deus. Então, meu povo, no quase Deus ainda pode fazer muita coisa. Quase foi sabotada, quase desistiu, mas não desistiu. Isso é que eu acho lindo. É gente que quase jogou tudo pro ar, quase desistiram, mas não desistiu. É essa força que você precisa. É fazer uma autoanálise, é pegar tudo que você tem ouvido das pessoas, talvez é lá dentro da sua casa, é a tua mãe, é teu pai. As pessoas às vezes até querem, têm boa vontade, mas às vezes as palavras vão nos minando, nos comprimindo, e se não prestarmos atenção e não tivermos um discernimento, isso pode nos matar. É isso que eu queria fazer, essa pausa na fala da Kemily, que foi o que aconteceu com ela. Exatamente. E minha mãe sempre, você não me cobrando, você não cantou ainda, você não fez ainda, você tá cantando música dos outros e até agora você... Te incentivando, né? E eu estava vivendo a fase do ainda. Ainda não fiz, ainda... E quantas pessoas estão presas em palavras de maldição, porque aquilo foi uma palavra lançada no mundo espiritual. Sim. Porque, apesar daquele produtor não estar lá em janeiro no corredor da minha casa, Satanás estava. Exato. Então, assim, e ali eu presa, limitada. E quantas pessoas hoje que estão nos ouvindo que estão presos
que não mudam o ciclo, que não vivem outras Exato. coisas, Chave aí, ó, pra vocês. que não conseguiu fazer uma faculdade porque na infância foi chamado de burro, que não conseguiu Exatamente. tirar uma carteira de motorista porque alguém olhou pra você e disse que você não tem capacidade de fazer isso, que não destravou coisas em si, porque está preso em palavras, naquilo que ouviu. Exato. E, então, assim, que o Senhor dê a você a maturidade para deixar aquilo que precisa ser deixado. Deixa esse filtro, né? Deixa as coisas ruins passarem. Fica com você aquilo que é bom. E eu cantei a canção com muita autoridade num dia. Como se não fosse eu, não fosse a minha vontade. Era realmente Deus me impulsionando naquela live a cantar. E eu lembro que o Felipe, ele ficava atrás de mim com o violão e ele trabalhava na época, porque quando eu passei por um momento muito complicado, eu tenho hoje 50, eu tenho 53, não, tenho 58 quilos por aí. Na época eu tinha 48, 45, então assim, eu era muito magra. Porque a ansiedade também, né, um pouco talvez até de depressão, foi tudo aquilo. E o Felipe também estava nesse mesmo sofrimento, estava num término e foi muito triste para nós dois, no mesmo processo. E era tão de Deus aquele propósito. Os dois no mesmo processo. Isso, até o deserto foi conectado. Viu, gente? Deus pode pegar você. Não fica esperando Deus te conectar só com quem tá curado, quem tá com o espiritual lá em cima. Uau! Às vezes Deus vai te conectar alguém que tá sentindo a mesma dor que você, alguém que tá no mesmo deserto que o seu, tá vivendo o mesmo processo que você. Sabe pra quê? É para que vocês somem força, porque um só muitas vezes pode até não ser capaz, mas se dois fracos somam a porcentagem de força, o mínimo de força que existe em cada um, isso vai se tornar uma dinamite. É isso que vocês precisam entender, né? Às vezes a gente só quer os bons, né? Só os bons, os valentes de Davi. Só os curados. Quem eram os valentes de Davi? 37 homens feridos, bandidos, rechaçados, repudiados, excluídos da sociedade, que sob ótica humana não prestavam para nada. Exatamente. Imagina. E o Senhor colocou a gente no mesmo patamar, porque nós somos primos, né? E o Felipe sempre tocou muito bem. E eu lembro que eu brigava com ele porque eu sempre fui apaixonada por música e eu não sabia tocar. E eu falava, Felipe, toca comigo. Às vezes a pessoa me convidava para cantar nas igrejas, eu tinha 15 anos e ele, menino, né, queria tocar com banda. Vou até falar para ele aqui que ele deve estar nos comentários. Ele colocava umas calças amarelas, que na época tava Restart, esses grupos aí na época. Galerinha, vibe. Mas ele ia nas bandas e o pai dele falando, Felipe, toca com a Kemi. Ele nunca quis. Mas aí Deus fez um mover tão grande que ele saía do trabalho, ele tava tão frustrado que ele passava lá em casa todo dia eu acho que era pra diminuir o sofrimento quando chegava em casa, sabe? E ali eu aproveitei aquela oportunidade. Falei, Felipe, por que você não toca comigo, rapaz? Fica aqui, toca. Já que você chegou aqui, vamos fazer uma live. E ele mesmo muito cansado do serviço, que ele trabalhava na época num condomínio, o dia todo trabalhando no sol, ele ia pra lá e fazia essas lives comigo. E aí no começo dava 30, depois começou a dar 50, 100, 150, aí dava 5 mil, 10 mil. Olha. E a live já terminou, às vezes terminava em 100 mil visualizações. Uau. E ali eu comecei, aí ele tava muito cansado, eu lembro que na época eu olhei pra ele e falei assim, porque ele não lembrava, ele não tinha ouvido muito a música, o que eu mostrei assim, superficialmente, sim. E eu ensinei ele balbuciando assim a melodia. E ele pegou e aquele dia foi o dia que Deus decidiu mudar a minha vida. Uau. No dia que eu resolvi virar essa chave. Eu falei, a palavra não... Se Deus quiser fazer, Deus vai fazer. Sem gravadora, sem rádio, sem empresário, sem dinheiro para patrocinar, sem nada. Nada. Mas com Deus patrocinador. Só 2 feridos. Com o celular, era um iPhone 7 que tava com a tela rachada.
uma internet falhando. Meu Deus. E assim, e lá na frente eu escrevi uma canção que faz parte do mesmo CD, quando a probabilidade de dar errado é tudo que a gente tem. É nessa hora que a mão de Deus nos alcança. E eu olho pra minha história e eu vejo que Deus ele não quis dividir os créditos com ninguém. Sim. Sabe? Porque tem gente que Deus... E cada um tem a sua história. Tem gente É. que Deus vai usar empresário, vai usar televisão, vai usar... Tem gente que é assim. Tem gente que não. E Deus conecta, né? Porque Deus tem Isso. isso. Deus conecta pessoas ao propósito da Isso. gente. E por vezes Deus, ele mesmo quer nos patrocinar. Ele né? mesmo quer fazer, né? Ele mesmo quer fazer. E ele fala, olha, decidi, não vou conectar ninguém, não vou dar essa honra pra ninguém. Porque Deus tem os queridinhos, o jeitinho. Deus não tem preferência, mas tem uns queridinhos que ele Tem. quer fazer do jeito dele, né? E acredito que ela foi uma dessas. Ele falou, Kemily, não vou dar honra pra ninguém. Vai ser eu, seu patrocinador, vai ser tudo comigo, né? Eu lembro que na época o pastor que ia comigo, ele me levou em muitos lugares. E muitos empresários do estado do Espírito Santo, assim, da região onde eu moro, ele me levava, falava, investe nessa menina. E era até meio constrangedor na época, eu não entendia, mas era uma magia de Deus Sim. para moldar o meu caráter. E ele me levava aí todas as mesas que a gente sentava com grandes empresários. Eu lembro que um era até empresário de baterias, bateria de carro, sabe? E quando eu sentei aí, ele falou, canta, essa menina vai cantar uma canção, e eu cantei. Era bem aquela coisa de Dois Filhos de Francisco, sabe? Eu com violão, meu Deus do céu, que coisa. Dois Filhos de Francisco. E eu cantava assim, eu percebia que as pessoas olhavam tipo assim, mas eu mexo com baterias, o que tem a ver com música? Mas todos eles falavam alguma coisa interessante. Eles sempre diziam assim, olha, eu não vou investir, mas eu sinto, todos eles, nem crente eram homens assim, improváveis, sabe? Que liberavam palavras. E falavam assim, olha, Deus vai fazer alguma coisa com você. Fica firme, eu não vou fazer, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer com você. E quando acontecer, não se vanglorie por nada. Não se vanglorie, deixa tudo na mão de Deus, continue deixando, porque é Deus que vai fazer na sua vida. Né, sendo pessoas sendo usadas. E perdi até o fio da meada, mas todas as vezes que a gente ia, Deus fazia essas pessoas olharem pra mim e liberarem palavras, enxergarem aquilo que Deus tem com você. Enxergarem alguma coisa. E quando eu e o Felipe começamos a fazer essas lives, eu lembro que quem foi uma porta de Deus, um canal de Deus na minha vida, foi a Renálida Carvalho. Deus usou aquela mulher no ano de 2017 para divulgar a música Fica Tranquilo. Olha. Ela conheceu voz e violão. Ela ouviu essa live, depois cortaram esse pedacinho, postaram de novo, e a música foi viralizando. E era voz, violão, e ali no meu quarto. E ela ouviu, e ela começou a cantar nas lives. E as lives dela sempre deu muita gente. Naquela época, ela estava assim, literalmente no auge, né? Sim. E ela começou a cantar. Todos os dias, nas lives dela, ela cantava minha canção. Então, é uma pessoa que eu sou extremamente grata. Ela foi a pessoa que Deus usou para abençoar a minha vida, para mudar esse começo. Então, lá em João Pessoa, né, que é onde ela mora, foi o estado que dali para todo o Nordeste, Deus levou essa canção. E as pessoas começaram a cantar. Então, olha o trabalhar de Deus, né? É a prova de que Deus usa quem Ele quer, né? Como Ele quer e quando Ele quer, né? Quando Ele quer. E eu lembro que um dia antes de ir pro Brás, a música já estava viralizada, e Deus fez o testemunho também viralizar na época. Porque eu acho que o compositor, ele tem uma às vezes, é uma ingratidão, porque antigamente era um monopólio. Você conhecia o cantor, e para você a música era daquele cantor, e você não sabia a história, de onde vinha, para você era aquela pessoa. E nós tínhamos poucas vozes no Brasil. Com o advento da internet, hoje não, hoje todo dia, todo ano, tem alguém que Deus dá um boom. E você começa a conhecer. Isso é muito lindo. Então hoje as pessoas têm o hábito de dizer, nossa, o mecanismo mas hoje fulano é melhor. Uma música só. Antigamente os sucessos duravam 40, 50. Por quê? Porque não tinha
Não que essas pessoas não tenham qualidade, não são abençoadas até hoje, porque o que Deus tem, Deus mostra você pro Brasil e depois é uma continuidade que as pessoas acabam já te conhecendo. Não, né? e tem sucesso que é para momento. Eu creio que para tudo Deus tem um tudo. tempo. E o que é o sucesso? O sucesso é as pessoas te conhecerem, né? O sucesso é uma onda que dura e ela tem prazo de validade. Exatamente. E quando as pessoas te conhecem, a partir dali você já conhece o nome. Exatamente. Então, assim, o que vem depois são canções que vão manter a pessoa não é no mesmo nível, porque quando a pessoa se torna conhecida, claro que ali é o boom. Depois vem estabilizando. E hoje, com o advento da internet, todos os recursos tecnológicos hoje são muito maiores. Tantas plataformas. Exatamente. Antigamente você conhecia só um cantor, até porque você não conhecia outros. Não vinha. Não vinha. Então, hoje, você vai no Deezer, você encontra lá inúmeros. Você vai no Spotify, você encontra. Então, hoje, a acessibilidade à música é enorme, é gigante. O leque hoje é gigante. Então, as pessoas nem me ferem ao dizer, é uma pessoa de uma música. Eu sou muito bem resolvida com as coisas que Deus fez. As músicas que vieram com proporções não igual a Fica Tranquilo, mas com seus 80 milhões, 90 milhões, como a canção A Promessa, que foi o feat com a Damares, foram coisas que vieram estabilizando. Sim. E eu acho que se as pessoas enxergassem o reino de Deus com um olhar não tão de cobrança, porque Deus ele não é pressionado, Deus ele não tem um só, Deus ele tem uma infinidade de pessoas para usar. Deus não tem preferência, Não tem, e glória a Deus por isso. Hoje eu sou muito grata ao Senhor pelo que Ele fez, e as pessoas conhecem a canção Fica Tranquilo, e algumas pessoas acompanham até hoje as músicas que vieram, e outras não, só conhecem a canção Fica Tranquilo. E muito bom, tudo bem por isso. E eu sou muito feliz com aquilo que Deus fez, continua fazendo, porque eu costumo dizer que é sempre há uma continuidade, porque a promessa ela não tem um prazo de validade. Eu não me considero, eu acho que ninguém pode se considerar descartável para Deus. Claro que não. Deus ele não vai te usar e te deixar e pegar outro, porque Deus ele não é assim. Isso é o inimigo faz isso, mas Deus não. Exatamente, usa e joga fora, né? O inimigo te joga fora, Deus não, e Deus ele continua usando. E estivemos num programa gravando algo tão especial com alguém que ouviu a canção A Promessa e foi tão edificada, estivemos lá por essa canção, nem foi a Ficar Tranquilo, foi a canção A Promessa. Então assim, para cada tempo Deus tem um propósito, né? Isso já Salomão dizia isso. E é muito simples de entender. Simples. Quando a gente entende isso, o tempo de Deus. Ela falou uma coisa importante, é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, isso aplica à minha vida, à sua vida, à vida de vocês que estão nos ouvindo, dela como uma cantora que construiu um nome, né? E como ela mesma disse, então, houve um tempo que Fica Tranquilo, foi boom, né? Sim. Explosão. Mas só que Fica Tranquilo permaneceu. Não, até hoje. Permaneceu. Por exemplo, eu não sou cantora, mas eu já rodei muitos países fora do Brasil, vários estados, ministrando a palavra, e eu já cheguei em muitas conferências e quase todas cantando Fica Tranquila. E até os dias de hoje, no repertório de alguém, de um grupo de mulheres, de uma rede de mulheres ou um círculo de oração, elas estão lá com o hino da Kemily. Então, enraizou, né? E eu acho que é isso que importa, independente do tempo, do que você vai viver. Até porque eu já quero aproveitar e jogar uma chave para cima para você. Você tem que viver o agora. Eu aprendi com Deus que a gente tem que viver o hoje, o agora. Se você está no apogeu do seu sucesso com Deus, viva agora. Mas nunca se esqueça que a glória sempre é e será do Senhor. Nunca se esqueça de enaltecer o nome de Deus. Agora, hoje eu vejo também, Kemily, eu não sei você, dentro desse tempo de Deus,
dentro do sucesso, do que é ser sucesso, do que é permanecer, né? E eu fico feliz porque você tem raiz. Sim. E eu fico triste porque muitos que fizeram sucesso, viver esse bom de Deus na vida deles, quando chegou o bom de Deus, eles viveram e caíram. Muitos foram lá em cima e na mesma intensidade, na mesma velocidade que subiram, também caíram. E eu fico feliz que você subiu, foi lá no topo, continua sendo uma voz muito escutada, uma menina muito relevante. Eu digo menina porque ela é bem jovem, né? Assim, se comparando com a minha idade. Mas você tem raízes. E isso é que é lindo, ver pessoas que não é só um nome, não é só um nome gospel. É uma pessoa que tem vida com Deus, que tem raízes. E isso eu acho muito importante. Porque eu estou vendo muita gente fazer sucesso e não estão suportando o peso do sucesso. Se desviam da presença do Senhor, esquecem os princípios, abandonam os princípios de honra, por exemplo. Honra com família, honra ministerial, chamado, pessoas, amigos. Então, assim, eu fico feliz de ver você, né, que continua sendo a cantora Kemily, tão amada por todos e admirada por muitos, e continua com as suas raízes fincadas, plantadas. E eu queria que você falasse um pouquinho para esse povo o que você fez para permanecer depois dessa explosão, quais foram os caminhos, os cuidados que você tomou, porque talvez a gente esteja falando para uma jovem que está aí nos ouvindo agora. Jovem que na sua idade sonhava tanto quanto você e que de repente vai sofrer, vai viver esse bom de Deus, essa explosão de Deus, e como elas precisam ouvir alguma coisa de alguém que viveu isso, tem vivido, e o que te fez permanecer. Quais foram as estratégias, ou talvez uma metodologia ou direcionamento, por que não dizer, de Deus para a sua vida, para que você permanecesse fincada, sem negociar os seus princípios, os seus valores, sem se deixar levar pelo sucesso, né? Fale um pouquinho sobre isso, Kemily. Acho que é muito importante ressaltar que todas as vezes que existe essa virada, né? Aquele momento auge que Deus, mostrou você, o seu nome, a sua música, a história, o testemunho. Aquele momento específico não significa nada. Você nunca sabe se a pessoa está vivendo uma vida em santidade com Deus. As pessoas olham superficialmente e o sucesso, ele não diz absolutamente nada sobre quem a pessoa é, sobre quem a pessoa está. Não diz. Não diz se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus. E eu vi um testemunho de um rapaz dizendo, de um senhor hoje dizendo, gente, o auge do meu ministério, e ele é um pregador, eu não vou nem citar o nome, Sim. Mas ele falando que o auge do ministério foi a queda dele. É isso que eu disse. E tem sido a queda para muitos. Isso que eu acabei de dizer, não suportaram. Por quê? Porque é ali que você ouve muita coisa. E eu ouvia coisas como, tipo, olha, fulano teve aqui semana passada e não deu esse tanto de gente, não. Você tá... E Deus me dizia assim, você não é isso tudo. E eu chegava em casa, era o que minha mãe dizia. E eu falava, nossa, mãe, eu ouvi isso, olha que legal, porque os nossos olhos brilham, os nossos ouvidos gostam de ouvir isso. Elogios, bajulações. E você conhece minha mãe, né, pastora? Ela dizia a mesma coisa que Deus me dizia, você não é isso tudo. Olha aí. E assim... trazendo para baixo, né? Não, pra realidade, não é nem baixo. Não, baixo que eu digo é assim, você tá insuflada. Inflado, é tipo, o balão está lá no alto e alguém te traz para baixo e fala, olha, você não é isso tudo, você só tá aí por causa da mão de Deus. Exatamente. Em outras palavras, né? E assim, é um momento que as pessoas falam muito nessa questão de, mas por que aconteceu? Por que caiu? Por as palavras. As palavras, você nunca sabe o que aquilo vai gerar na outra pessoa que está ouvindo.
Aquilo mata. Gente, palavras que inflam o ego, matam. Excesso de vamos fazer um cordão porque não pode chegar perto, afastar de pessoas, mata. Isso você vai matando, né? O eu, matérias dizendo os melhores e coisas que matam, troféus, às vezes matam. Sim. E assim, se a pessoa não tiver uma estrutura eu lembro que na e uma época, maturidade. Eu lembro que na época, em 2017, Deus não me deixou ir receber o troféu. Eu não estive lá. Meu Deus. Quem foi pra mim foi minha mãe, porque eu não consegui ir. Deus não deixou. Olha só. E assim, não porque existe um problema nisso, não, porque nem todo mundo tem maturidade para receber isso. E assim, e o que eu digo é, as maiores quedas de maiores nomes, principalmente do gospel, não culpe tanto essas pessoas que caíram. Porque você não estava lá quando elas ouviram coisas, quando elas presenciaram momentos, quando às vezes a maior responsabilidade é um sistema. Um sistema que com a mesma mão que te levanta, no mesmo ano ou anos depois, quando a sua música também não tiver, quando você também não estiver recebendo os troféus, porque vão vir outras pessoas naturalmente, vão dizer pra você é um fracassado. Meu Deus. Você acabou. Então assim, eu não permiti que essas mãos me inflassem, me jogassem pra cima, porque eu sabia que uma hora ia cair. Tudo que você joga pra cima, isso é gravidade, isso é lei da gravidade. É isso. Cai. E assim, tudo com o tempo cai. Isso é normal. E assim, e nesses momentos eu nunca permiti, sabe? Eu acho que depois de viver uma palavra e ser presa por ela, eu nunca mais quis ser presa por palavras. Eu não me aprisiono. No caso, uma palavra negativa, tá, gente? Uma palavra, não foi uma palavra positiva, né? Não. Depois que a palavra sabotou ela nunca mais ficou presa em palavras de homens, né? Não. Mas naquilo que vinha de Deus para sua vida, né? Não, sempre vieram promessas também. Sim. De Deus, porque no momento de auge, foi o momento em que financeiramente, por exemplo, eu fui roubada. E as pessoas não sabem dessa história, mas quem tá por perto conhece os bastidores disso. Todas as pessoas, a maioria delas, né? Nomes que eu, enfim, não vou poder nem citar, mas que movem processos judiciais. Sim. Porque hoje a plataforma digital é um meio que se recebe muitos valores. Sim. E assim, eu uma menina do interior, não sabia de nada, por trás as pessoas bagunçaram tudo. Então, enquanto eu estava em agenda cantando, e às vezes eu chego em lugares que eu sei, eu tenho consciência de que eu cheguei tão ferida que eu estava ali mal. E quando você está ferido, você é uma má companhia. Eu sei que tem lugares que vai dizer que o ferido fere. Fere. Tem lugares que vão dizer chata, metida, mas não entendem que quando eu saía do altar, a ligação acabei de saber que fulano foi tanto pra conta. Tem processos judiciais que eu movo até hoje. O ferido, ele fere. Então, assim, essa é uma verdade. Eu cheguei em muitos altares totalmente destruída. E eu peço até Deus que me dê a oportunidade de voltar em alguns lugares, porque eu não tinha maturidade espiritual. Porque ao mesmo tempo que Deus permitiu o auge, Deus também permitiu que alguém roubasse aquilo. Sim. Então, eu tinha dificuldade até de cantar a canção e ficar tranquilo. Porque eu falei, Deus, o Senhor permitiu que eu não desfrutasse. Como ficar tranquilo? Eu falei, como? O Senhor permitiu que... Não que o Senhor não permitiu, que o Senhor mudou a minha vida. Sim, mudou a minha casa. Eu não vou ser hipócrita em dizer que não. Sim. Mas em questão as plataformas digitais, Deus literalmente permitiu. E assim, eu fiquei confusa. Eu confesso que espiritualmente Deus me levou para casa da Damares, eu fiquei alguns dias lá, e ele me curou ali. O marido da Damares profetizou coisas extraordinárias, assim, que eu creio que irei viver, mas que foram momentos que eu me feri demais, porque eu não entendia por que Deus não me protegeu, não me avisou, enquanto eu estava fazendo a obra, por que Deus... Então, assim, era muito confuso. Sim, ao mesmo tempo que era isso. Então, a gente não... Então, e eu aprendi que não existe nada que seja plenamente bom, plenamente perfeito. Não existe uma maravilha. Até naquilo que é vitória. Quando Nínive, eu esqueci o nome do... Jonas
Jonas está no fundo do barco e todo mundo conhece a história e ele é lançado na beira do mar, ele vai pregar. A Bíblia diz que a cidade toda se converte. É, Mas como que estava o coração daquele camarada? Porque ele tinha um motivo para não querer estar ali. sim. Ele tinha um motivo para estar magoado com aquela situação. Ele não queria a salvação dos Ele ninivitas, não né? queria. E quando ele vê aquela cidade toda se convertendo, o que acontece com ele, com o psicológico dele? É, Para onde ele vai? exatamente. Então, assim, eu tava vivendo aquilo. Ao mesmo tempo que era bom, porque eu via pessoas se convertendo, eu me perguntava muitas coisas. Era um mix de Era emoções. um mix de emoções. E hoje, e até por isso eu fui para uma gravadora, eu coloquei na mão de pessoas para que cuidassem, porque quando eu estava só, de fato, foi virando assim. Mas o Senhor foi me mostrando que com a dor eu ainda podia crescer. Com a dor eu ainda podia compor. Eu tinha que ter esse Sim, tempo, sabe? Sim, sim. Isso foi. O álbum Vai Valer a Pena foi escrito debaixo desse mix. Desse processo, sabe? E eu dou glórias a Deus hoje, porque quando eu olho pelo retrovisor da vida, eu acho que o que vale a pena em servir a Deus é crer. Crer que o Senhor, de que todas as coisas que Ele permite, porque não era aquilo que Deus queria, tem coisas que Deus não quer, mas Deus permite que aconteça. Não por causa de Deus propriamente dito, não porque Ele quer aquilo para nós, porque quer nos ver sofrer, mas porque Ele quer nos ensinar. E também porque Ele nos deixa livre para as nossas escolhas. Também. Eu falo para mim. Muitas escolhas, coisas que vivemos, eu entendo, Emily, que são frutos das nossas escolhas. Sim. Ele nos dá o livre-arbítrio, né? A liberdade de escolher. Exatamente. E depois as nossas escolhas nem sempre estão pautadas e alinhadas com a vontade de Deus ou com o propósito dele para as nossas vidas. E aí nós vamos viver processos, nós vamos viver dores, sim, né? E o importante é que quando ela diz que nasceu um álbum dentro desse processo que ela viveu, vai valer a pena, desse tempo de tempestade, tempestuoso. Então eu aprendo com isso também que é possível gerar na dor. Exatamente. Sempre né? Não é porque eu estou vivendo traumas, dores, processos, que isso significa que eu tenha que ser estéril, que você tenha que ser estéril. Você pode gerar. Vocês ouviram dela, Deus deu um novo álbum a ela no pior momento dela, depois de ser defraudada, saqueada, de ser lesada, né? E ela vivendo todo esse mix de emoções no ápice da dor interna, que só ela sabia o quão intensa e profunda era essa dor. Então Deus deu um álbum a ela. Isso fica para mim e para você aqui como uma chave a ser virada, sabe por quê? Porque eu vejo muita gente, Emily, eu tô com crise de ansiedade, eu tô com depressão e eu vou parar minha vida. O namorado me abandonou, trocou por outra, pastora Helena, e acabou minha vida. Eu vou tirar minha vida. Eu já ouvi tantas coisas. Eu pastoreando. Eu vou dar um fim na minha vida. Só porque estão vivendo um tempo de dor, os seus processos. E ouvindo ela dizer, você pode recomeçar, você pode inclusive sonhar, você pode inclusive ter novas revelações, que foi o que ela teve. Então, a dor não pode ser mais forte do que o propósito. Vira essa chave. A dor não pode ser mais forte do que o propósito. Isso é uma chave para a tua vida. E é o que a música A Promessa diz, né? A música que eu gravei com a Damares. A promessa é bem maior do que essa momentânea dor. E isso é uma realidade. E tudo também é se permitir. Porque se eu ficasse frustrada e com aquele espírito de vitimismo... Paralisada. Você ia entrar dentro do quarto, ia ficar no quarto escuro. Não fica tranquilo. E acabou. Acabou, morreu. E era esse o intuito do inimigo, né? Mas você reagiu. Não, nós precisamos no momento de dor. Isso. Reaja, Abigail. Reaja, pelo amor de Deus.
Você que está nos ouvindo aí agora, reaja, mulher, reaja, homem. Não se entregue a essa dor, reaja. Abigail reagiu e ela livrou a casa dela do pior. Ela livrou a casa dela da catástrofe dentro da casa, sabe com o quê? Com uma reação. Se ela tivesse aceitado a palavra do rei, o decreto do rei, e aceitado aquele decreto como juízo, como sentença sobre ela, ela não teria livrado a casa dela de um morticínio e muitos dos funcionários que trabalhavam na casa. Então, eu entendo que às vezes a gente precisa reagir. O que está faltando é reação. Você reagiu na sua dor, na sua tristeza, no ínfimo da sua alma, daquilo que você estava vivendo, você reagiu. E é por isso que você rompeu, você voou por cima, você saltou por cima dessa dor. E eu acho isso lindo. Eu acho é entender isso lindo. que nem tudo Deus vai nos falar. Não, é o que eu digo. Nem sempre ele vai nos revelar. As pessoas falam pra mim, mas Deus fala tudo pra você? Deus não falaria isso? Eu digo, ei, isso aqui não é lâmpada, que você esfrega a lâmpada, queridos, e Deus aparece falando. Isso aqui não é a lâmpada de Aladim, é mundo sobrenatural, é poder de Deus. E Deus, ele não fala quando eu quero, ele fala quando ele quer. Ele só faz quando ele quer. E ele não é obrigado a falar tudo pra mim e pra você. Então descansa, né? Porque ele não é obrigado, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso. Exatamente, assim, e hoje vivendo uma nova etapa, né? Entendendo que Deus está cuidando de tudo, entendendo que o Senhor está na frente de tudo. Nós fomos para São Paulo, gravamos um DVD, fechando um ciclo, o último projeto que nós estamos fazendo com a gravadora. Mas também ainda estamos sabendo, né? Não sei ainda se vamos continuar, se vamos ter mais um ciclo. Buscando um direcionamento de Deus. Mas foi um projeto muito lindo, que nasceram canções tão extraordinárias, como a canção Limite, a canção Deus Vai Agir, a canção Se o Mar Não Se Abrir, que eu lancei de novo com a Damares, outra canção com ela. Então é sempre permitir florescer. E não se amargurar, sabe? Porque eu acho que é isso que o inimigo espera de nós, que nós sejamos uma péssima companhia, talvez o que o inimigo espera é que você seja uma péssima esposa, talvez o que o inimigo espera é que você seja um adolescente rabugento, chato, irritante, rebelde, que você seja ruim, péssimo naquilo que você está proposto, que Deus te chamou para fazer. Mas que você vire essa chave e seja o oposto daquilo que imaginaram que você seria. Isso aí, eu creio. Que palavra poderosa, essa palavra é poderosa, tome posse dessas palavras, é isso. Eu creio que o objetivo da dor, do que ficou por detrás dos traumas é isso, é sabotar as pessoas a ponto delas se tornarem tão amargas, e viver o que você disse agora, se tornarem pessoas antipáticas, rabugentas, más companhias, porque tem gente que a gente não tem prazer em tê-las do nosso lado. Que só conta derrota. Derrota, que só fala. E pessoas, atenção, eu tô falando de pessoas às vezes que conhecem Deus. Uma coisa é você que ainda não conhece Deus, você que ainda não viveu, não teve uma experiência com Deus, né? Outra coisa é quem conhece, que sabe que esse Deus age no limite, né? No limite de tudo. Ele chega. Eu já vivi tantas situações que no limite ele chegou e pá, virou tudo. Então, eu aprendi que comigo é assim, no último segundo, né? Eu tenho uma menina muito chata, chamada Suzana. Mas é chata, menina lá do estado de Goiás, que Deus trouxe para perto de mim. Vou falar o nome dela e ela vai ouvir isso depois. Menina chata, ela diz assim, por que com você Deus faz só no último segundo? E eu digo para ela, não sei, vai perguntar para ele. Mas uma coisa eu tenho certeza, é que ele faz. E é isso que alegra o meu coração. É por isso que eu vivo essa música da Kemily tá bem pra mim. Fica tranquila. Eu tô vivendo essa música na íntegra.
eu aprendi tanto a viver em paz em Deus e com Deus, que eu não perco mais o meu tempo, sabe, Kemily? Com noites mal dormidas, com excesso de futuro. Nós vamos caminhar para o encerramento e eu quero deixar isso para você virar essa chave. Eu sei que cada pessoa reage de uma forma. Eu sou assim, mas talvez você haja diferente. A Kemily reagiu de uma outra forma nos processos dela, e cada um de nós. Mas eu também entendo, Kemily, que tem coisas que são decisões. Eu tenho uma mensagem baseada no livro de Ruth, na decisão de Ruth ao decidir dar as mãos a Noemi. E essa mensagem é uma mensagem muito forte. E o tema dela é decisões decidem futuro. A decisão que eu tomo hoje vai decidir onde eu vou viver amanhã e como eu vou viver, com quem eu vou viver. E tudo isso, Deus nos dá liberdade de escolha, Kemily. Isso é forte, profundo. Forte. Imagine, me dê sua mão. Imagine, Ruth de um lado e Noemi de outro. Ei, Ruth decidiu dar as mãos para uma mulher que estava amargurada. Ela chegou a dizer que o nome dela não era mais Noemi. Ela andou assim, ó. Ela andou assim, sabe por quê? Porque não era sobre a dor de Noemi. Porque eu posso decidir ser cura para quem está amargurado. Se eu estou bem, eu tenho que decidir dar as mãos a quem está doente de alma, quem está amargurado. Sabe para quê? Para ser cura, para ser alento, para trazer quietude, para levantar o caído. E Ruth foi a mão que levanta para Noemi, no pior momento de Noemi. Tá entendendo? E ela poderia, e hoje, nos dias de hoje, nós vamos já caminhar para o encerramento. Nos dias de hoje, ninguém quer ficar com um amargurado. Ninguém quer ficar com o enfermo, porque, como você disse, o enfermo é chato. Tá chato. É quem tá amargurado de alma, quem não perdoa, quem tá preso na falta de perdão, quem tá preso na ofensa, mordeu a isca da ofensa, e a ofensa produziu orgulho, amargura, tristeza, solidão, exclusão, porque o ofendido ele se exclui. Só que essas pessoas se tornam chatas, porque se você anda com elas, elas falam o tempo todo de desgraça, dos dissabores, de coisas que deram errado. Elas vão falar das pessoas que feriram elas anos atrás. Presas no passado, né? Presas em cativeiros emocionais. Só que Noemi estava presa no cativeiro do luto, vivendo a dor do luto. E o luto amargurou a alma dela. Só que Deus preparou uma Ruth para andar do lado de uma amargurada. Então eu entendo que Deus não permitiu uma amargurada andar sozinha, porque a nossa vontade, vamos falar a verdade? A nossa vontade é quando nos deparamos com pessoas amarguradas, é nem ficar perto, é ou não é? Sendo bem sincera, não vamos ser hipócritas aqui no podcast. Até porque Pastora Helena, todo mundo já conhece, é pá e bum. Então, ninguém quer andar com amargurado. Imagina eu aqui tomando café com você e você só falando de desgraça, de derrota. Quem quer isso? Porque daqui a pouco nós vamos adoecer também. Se não tomarmos cuidado, se ouvirmos só lixos que são lançados sobre nós, daqui a pouco nós estaremos iguais. Concorda comigo? Com toda certeza. Mas Ruth não. Ruth soube separar a amargura de Noemi com o propósito que ela tinha na vida de Noemi. E Ruth, eu tenho certeza que ela tinha certeza, muito embora não fosse espiritual, não servisse o Deus de Noemi, mas ela tinha certeza de que havia um propósito de conexão. Então, quem está curado pode curar o enfermo. Então, se eu tenho que liberar sobre você. Se você tem, você libera sobre mim. E se nós temos, liberamos sobre quem precisa ir do lado. Essa é a palavra. Glória a Deus. E eu creio que muitos que vão ouvir, até depois, porque alguns talvez não estarão aí ou não estão conosco aí agora, online,
ao vivo conosco, mas vão ouvir. Esse podcast vai chegar em muitos lugares, vai alcançar os lares. E eu quero que nossas palavras, tudo que foi dito aqui, entre não só dentro de você, mas eu quero que isso entre dentro da sua casa. Eu quero que isso entre dentro da sua família. Sabe por quê? Porque essas palavras vão curar pessoas que estão aí dentro, enfermas de alma, né? Vivendo o processo mais difícil, vivendo o ápice, o apogeu da dor, né? Por um trauma, por uma situação como Kemily viveu, e ela deu a volta por cima, ela reagiu. Tem várias palavras e eu tenho certeza que vocês estão pegando. E pega aí essas palavras, manda aí no comentário palavras que foram chaves, que você está ouvindo aí e ouviu durante esse momento de conversação com a cantora, que você pegou uma palavra, uma chave que saiu da boca dela ou da minha vida. Escreve aí no comentário o que isso virou dentro de você, o que você está sentindo ao ouvir essas palavras. E escreve aí pra gente interagir com você, pra gente saber que Deus está fazendo através de nós. E eu creio que isso vai ser bênção. E eu, assim, glorifico a Deus pela tua vida e por você ter sobressaído a tudo isso e mesmo assim ainda ter uma voz de cura. Porque isso aqui é uma voz de cura, é uma voz de restauração, é a voz de alguém que deu a volta por cima, né? Que no limite, no seu limite, canta aí um trechinho que dessa a música. vitória vem, é no seu limite que o socorro vem, é no seu limite, é no seu limite, é no seu limite que eu vou estar. É no seu limite, pode acreditar. É no seu limite, é no seu limite. Uau, até o falsete, gente, ela é demais. É no seu limite que a vitória vem. Nós vamos encerrar aqui com essa palavra profética. Libera uma palavra pro limite. Eu sei que tem gente nos ouvindo aqui agora, que está aí ouvindo isso aqui, ouviu, participou conosco. Libera uma palavra para quem está no limite. Se você tivesse que hoje alcançar alguém ou talvez várias pessoas que estão no limite delas aí, o que você diria para elas, Kemily? Talvez hoje você não entenda o propósito, o porquê do seu deserto, da sua dor, talvez algum ciclo que esteja se repetindo na sua vida. Mas entenda que nós só vamos ter propriedade para falar sobre alguns assuntos quando vivermos esses assuntos, passarmos por alguns momentos indesejados por nós. Mas que o Senhor se manifeste a você e lá na frente você entenda o porquê de tudo isso e saiba que Deus tem o controle de tudo. E como diz o começo da canção, guerreiros também pensam em parar, heróis têm cicatrizes, mas o Senhor está contigo e é no seu limite que Deus vai se manifestar a você. E que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, que essa live, que esse podcast, né, tenha sido bênção na sua vida. E eu sou muito feliz de estar aqui, agradeço essa oportunidade nesse espaço. Agradeço. Obrigada. E você que ainda não conhece as canções e os álbuns dela, fale para eles onde estão, em quais plataformas digitais eles encontram os seus hinos, porque são hinos assim que foram compostos debaixo de oração, de orientação de Deus. Não são hinos prontos que pega para fazer um sucesso, que explodiu e acabou e não produziu nada. Não, queridos. Os hinos são revelações de Deus e falam, e movem, e nos curam e promovem tantas coisas dentro de nós. Ela vai falar onde você, em quais plataformas digitais você encontra os hinos e todos os álbuns dela. Fale aí pra eles. Hoje tem no YouTube, no Spotify, na Deezer, em todas as plataformas de streaming e de vídeo também. Se você colocar Kemily Santos, você vai acompanhar tudo que está acontecendo no meu ministério. E eu agradeço a todos que estão me ouvindo. Nós passamos agora de mais de 500 mil de ouvintes só no Spotify. Eu agradeço a Deus, vocês são bênçãos na minha vida. E compartilhe essa informação, porque o podcast está estreando hoje, né, pastora? Isso. Então, tira uma foto de que você está assistindo aqui no YouTube, coloca no seu Insta e marque a gente,
nós iremos compartilhar, e coloque lá uma música minha, porque com certeza nós iremos compartilhar e nos sentiremos muito felizes em ser útil na sua vida. Eu demais da conta. É claro que nós vamos ficar tão felizes, fazer assim para vocês, ó. Então, faça isso, faça uma foto, faz um print aí desse momento, desse podcast, marca a gente lá e a gente vai reagir, nós vamos reagir a essa marcação e vai ser bênção. E compartilha o meu canal, você tá aí no meu canal, ativa o sininho, mais uma vez eu te peço, se inscreva aí, envie para os grupos, salve esse podcast aí, manda nos grupos familiares, de amigos, de trabalho, e notícia boa a gente espalha, e eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui é cura, é restauração para a tua vida. E nós vamos encerrar agora com uma oração, né? E depois que eu orar, nós vamos terminar isso aqui com um trechinho da música. Fica tranquila, sabe para quê? Para você dormir em paz, para você ir descansar, crendo que Deus está providenciando um sorriso, que você amanhã, hoje você chorou, acordou chorando, mas amanhã você vai acordar sorrindo, porque Deus tem um sorriso. A Bíblia diz que o choro dura uma noite toda, querido, mas pelo amanhecer tem um sorriso novo, tem um movimento novo do céu, tem uma alegria nova, tem resposta do céu. Então receba essa palavra no teu espírito e eu quero orar com todos vocês, despedindo desse momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer nesta noite, Pai, por tudo que o Senhor fez. Eu tenho certeza que cada palavra liberada, cada compartilhamento provocará, Senhor, vida, restauração, novidade de vida, cura. Eu tenho certeza que o breve testemunho da cantora Kemily nesta noite, dos processos pelos quais ela passou, Deus, isso vai trazer cura, alento, vai trazer refrigério em quem chegou aqui para nos assistir no limite da dor, no limite dos seus processos, das suas crises. Ah, Deus, eu quero declarar, Pai, cura sobre este povo. Eu quero declarar uma mudança de nível em todas as áreas. Eu quero declarar, Deus, que o Senhor vai providenciar um sorriso novo. Eu quero declarar quietude para essas almas aflitas, angustiadas. Eu sei que nós estamos entrando em lares, em vidas, acessando lugares, Pai, que muitas vezes são lugares inacessíveis, somente o Teu Espírito entra. E eu sei que o Senhor levará as nossas palavras, tudo que foi dito, aos recônditos da alma dessas pessoas e vai provocar, Pai, cura, restauração, libertação. O Senhor vai quebrar cativeiros emocionais nesta noite. E o Senhor trará, Senhor, o cativo em liberdade. Eu profetizo que onde houver alguém deprimido, onde houver alguém entregue, Pai, entregue a sua angústia, as suas dores, Pai, no nome de Jesus, que esse testemunho, que estas palavras que chegaram aí possam promover libertação, cura, restauração. Eu declaro um novo ciclo. Eu declaro um novo ciclo sobre todos eles. Eu declaro um tempo de novidade. Eu declaro que o tempo de cantar está chegando e chega nesta noite. Eu abençoo famílias, jovens em depressão, crianças que estão depressivas. Eu quero declarar que no limite de todos eles, a palavra chegou, o poder de Deus chegou, a autoridade do nome de Jesus chega nesta noite, quebrando, despedaçando grilhões e promovendo uma restauração. Eu declaro um novo ciclo, uma nova virada de chave sobre todos vocês nesta noite. Recebam esta palavra, receba refrigério. Amém? Fica tranquilo, fica tranquilo.
Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para cada noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. Fé. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Coloca um sorriso novo aí. Abra a sua boca e dê um sorrisão, porque Jesus entrou na tua vida, no teu coração e na tua história. Inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro. Deus abençoe. Declaro toda sorte de bênção sobre você. Paz, vida e prosperidade. E até! Obrigada, Kemily! Beijão, prazer.